Ah, boa noite aí, Rosiane. É, Seja bem-vindo aí, né? Vamos para mais uma web aula. Hoje aqui, Rosiane, eu vou falar aí um pouco sobre a situação de aprendizagem 1, aí o contexto 2, atividades 2, 3 e 4. Você me fez uma pergunta, Rosiane, eu até te responder, eu ia te enviar um videozinho. Você sabe qual que era a atividade específica? Eu tô tentando puxar aqui, não tô conseguindo lembrar. Tá só chiando, Rosiane, não consigo te ouvir. Se você puder digitar no chat, se você conseguir digitar no chat aí. Bom, de qualquer forma aí, Rosiane, eu vou falar sobre o contexto, né, e as atividades que estão correlatas a elas aí, né, nesse contexto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, a primeira, a primeira atividade, ela foi para responder aquelas questões, né? Então, só dando uma só dando uma contextualizada. Então, a atividade um no primeiro contexto, era justamente essas perguntas aqui referente a esse desenho, né? Então, dimensão do raso da chaveta, tal, né? Agora, o segundo contexto, né? Então, analisou aquele desenho, né, enviado para o escritório de projetos, a Dalton, então, deu continuidade ao processo de controle de qualidade das peças, né? Então, ele recebeu um relatório do laboratório de metalografia, com as especificações do material que foi utilizado para a fabricação do lote de peças. Então, vai ser necessário desencadear uma série de ações. Então, conferir no relatório as especificações do material utilizado para a fabricação do lote e descrever qual tipo de tratamento térmico ele pode receber, calcular os limites dimensionais que mantenham a qualidade e funcionalidades da peça, conforme o desenho recebido, e especificar os instrumentos adequados a serem utilizados na bancada de medição da oficina. Eu creio que agora é esse aqui, não é, Rosiane? Aí eu vou falar dele aqui, certo? Eu creio que acho que agora eu entendi, eu creio que sua dúvida está com relação a essa terceira parte aqui, né? Então, eu vou falar dela aí rapidinho. Então, para isso, pessoal, vamos falar de algumas, né, de alguns conceitos aí. Então, falar de metrologia, né, pessoal, da área da tecnologia mecânica, né, que é a aplicação dos conhecimentos das técnicas preditivas, preventivas, né, planejamento de manutenção, informática, né, ferramentas de qualidade, lubrificação, desenho, metrologia, né, e os recursos tecnológicos, tanto na engenharia, manutenção, projetos e processos, né, e em especial, né, na mecânica, por isso que é a tecnologia aplicada na mecânica, né. A gente vai ter a tecnologia aplicada na elétrica, na eletrônica, nas diferentes áreas técnicas, né. Então aqui a gente vai específico focado na mecânica, né. Então, tendo esse bom embasamento teórico, né, o técnico também tem essa capacidade, né, vai ter essa capacidade de executar suas funções visando aprimorar, então, a eficiência das máquinas. Então, pessoal, foi-se o tempo que o técnico mecânico era só aquele executor ali, executava um procedimento de manutenção, fazia um processo de fabricação e ficava por ali. Não, ele também propõe soluções, por exemplo, para otimizar uma máquina, alterações de projeto, é, viabilidade, né, para aumentar, por exemplo, a produtividade, propor uma melhoria, né, não só na máquina em si, mas no processo como um todo. Então, o técnico hoje tem essa capacidade, pessoal. Não tenho mais em mente, né, que o técnico é só aquele mero executor. Não, vocês têm a capacidade vocês têm a capacidade de executar, né, tais operações, tá? Então, vocês vão além da mera execução, né? Bom, então tem os materiais, pessoal. A primeira parte aí que é primordial da tecnologia mecânica são os materiais. Os materiais, eles são separados em metálicos ferrosos e não ferrosos, né? Bom, os ferrosos, né, vão ser
vão ser ligas, né, compostas principalmente de ferro, né? Ferro e carbono, né, que é a junção desses dois elementos, forma-se o aço, e também vai ter alguns outros elementos. Elementos aí, pessoal, é para dar alguma característica específica. Então, por exemplo, as ferramentas têm alguns metais nobres, alguns metais ali ah, de uns materiais ali, vamos dizer assim, mais raros, como por exemplo, molibdênio, tungstênio, né? São materiais que dão dureza ali, né? Durabilidade, né? Dão uma função de durabilidade para a ferramenta, né? Outros vão dar de maleabilidade, enfim, dependendo do meu elemento, né? Eu coloco ali para dar as características desejáveis, né? Bom, então os materiais ferrosos, a gente tem o ferro fundido, o aço carbono, o aço liga, o aço inox, o aço ferramenta, entre outros, né? E os não ferrosos, né, pessoal? Então a gente tira aqueles que não possuem ferro, né? E vai ter e eles já são, vamos dizer assim, em quantidade, né? Bem menor do que os metais ferrosos. Então a gente tem os materiais de baixo ponto de fusão, então a gente tem um alumínio, cobre, magnésio, zinco, tem um de médio, o alto ponto de fusão, né? Que é o chumbo, metais preciosos e estanho, e o de alto ponto de fusão, que é o berílio, o cromo, o níquel, os metais refratários e o titânio, né? Então são materiais aí que são mais raros. Então, geralmente são mais caros. Por exemplo, o cobre é caro, né? O chumbo aí, dependendo, alguns os metais preciosos, né? Como o ouro, né? Então, muitos desses metais, e por serem raros, ele tem um alto valor, né? Então, geralmente são materiais mais caros. Então, eles têm alguma finalidade mais específicas, né? Bom, os materiais, né, pessoal, não metálicos naturais, eles vão ser encontrados na natureza, eles não vão ter em sua composição nenhum elemento metálico. E eles vão ter aplicações específicas no campo industrial, como, por exemplo, fabricação de moldes em madeira, né, para as indústrias de peças fundidas, confecção de juntas de vedação e acessórios, né, como borracha, o isolamento térmico, que é utilizando os asbestos, e a fabricação de EPIs, né? Por exemplo, o couro, entre outros. Já os materiais sintéticos, eles vêm de um processo de fabricação, são aqueles que são sintetizados na própria indústria, não são encontrados na natureza, né? Prontos na natureza. Então, os materiais metálicos e ferrosos mais utilizados na fabricação são o cobre, o aço, o bronze e o alumínio, né? E, geralmente a gente emprega, né, outros materiais não metálicos para a produção de peças, né? Então, por exemplo, a gente tem a fibra de carbono, tem o grafeno aí, que é um material aí recente, né? Então, são materiais aí que já estão sendo utilizados, né? Então, essa é a classificação entre os materiais metálicos e não metálicos. Sendo os metálicos aí os ferrosos, que é o aço ao carbono, o aço liga e o ferro fundido, e os não ferrosos, que é o alumínio, cobre, zinco, magnésio, chumbo, estanho e o titânio. E os não metálicos, né? Tem os não metálicos de origem natural, como a madeira, o asbesto, o couro e a borracha, e os sintéticos, como o vidro, cerâmica, o plástico e o teflon, né? Bom, e esses materiais, pessoal, eles vão ter algumas características, né? Então, depende da minha aplicação. O aço, por exemplo, ele é resistente, então eu posso utilizar ele para estruturas, né, estruturas metálicas, para aquela chamada gaiola de sobrevivência do carro, que a gente usa os aços de alta resistência para proteger ali os ocupantes do veículo. Os motores antigos eram feitos de ferro fundido. O ferro fundido ele é frágil e duro, porém ele tem uma alta resistência à compressão. E o motor, um dos requisitos do motor é a compressão, né? Advindo da energia da combustão, que gera uma taxa de compressão muito alta. Então, meu ferro fundido ele aguenta essas altas taxas de compressão. O zinco é resistente à oxidação e o plástico, né, ele é considerado um isolante elétrico, né? Tanto, por exemplo, ali, né, que aqueles isolantes ali, né, que a gente coloca fita em volta, por exemplo, do fio elétrico, ele é plástico, então ele é um isolante elétrico, impede então que a corrente fuja, né, ou saia ali para de onde ele é projetado. Bom, a gente também características como resistência, dureza, resistência à oxidação, isolamento elétrico, condução de calor, fragilidade, impermeabilidade,
são as propriedades do meu material. Então depende da aplicação, né? Então, se eu quero um material de alta resistência ou de baixa dureza, que resista à oxidação, que se comporte como um isolante elétrico, né? Então, depende muito da sua característica e aplicação, né? Bom, então, pessoal, o aço ao carbono, né, é uma liga que junta os dois elementos, perdão, ferro e carbono, né, que vai variar, então, carbono entre 0 até 2%, né? São os elementos predominantes na liga, mas também pode ter pequenas porcentagens de outros materiais, por exemplo, manganês, fósforo, enxofre e silício. É, eu quero alguma característica específica, eu coloco então um ou outro elemento ou a combinação deles, né? Bom, o carbono dentro do aço ele vai determinar a sua característica, né? Então, por exemplo, quanto mais carbono eu tenho, maior então a sua dureza e resistência à tração. Porém, ele fica menos maleável, né? Então, eu não consigo ali, por exemplo, fazer conformações, ele fica mais duro, né? Ele fica mais resistente. Porém, diminui sua maleabilidade. E o contrário, né? Se eu diminuir, né, a quantidade de carbono, faz com que ele então não receba, não possa receber tratamentos térmicos, né? Ah, justamente para aumentar a dureza. Então, então, por exemplo, a engrenagem, ponto crítico da minha engrenagem são os dentes. Então, os dentes ali é onde são os pontos críticos, onde mais gera problema de falha, trinca. E ali tem que ser extremamente duro e resistente. Porque, por exemplo, se for muito maleável, os dentes, no momento que vão se engrenar um com o outro ali, o par de engrenagem, eles vão se deformar e vai perder a função da engrenagem, que é transmitir movimento, transmitir potência. Então, para isso, eu preciso endurecer aquela superfície do dente. Para isso, então, eu vou aumentar o número de carbono naquela superfície em específico. E isso eu faço por um processo que chama de cementação, onde eu aumento a quantidade de carbono naquele ponto ali do meu, por exemplo, da engrenagem. Tem necessidade, por exemplo, de eu fazer a cementação em todo o corpo da engrenagem? Não. Eu só preciso daquele ponto que é do dente, né? E até porque é um processo caro, o carbono, para conseguir ele, vamos dizer assim, purificar o carbono, não é tão simples. É um processo que demanda energia. E a energia, né? Então a questão da energia, por exemplo, para fazer o processo carbono não é barato. Então por isso eu tenho que fazer a cementação realmente nos pontos de interesse. Não tem necessidade de eu fazer isso em todo o meu aço. Bom, ok, pessoal. Então, a primeira atividade aí, né, vocês vão conferir no relatório se as especificações do material utilizado para a fabricação do lote condiz com o projeto mecânico elaborado. Vocês vão descrever qual tipo de tratamento térmico que esse material pode receber. Então, eu tenho aqui, ó, você pode acessar por aqui, ou a outra parte aqui, né, pessoal? Deixa eu sair aqui. Então, situação de aprendizagem, atividade 2. Na verdade, aqui, Rosiane, na verdade, essa parte aqui, você pode desconsiderar aqui, você vai acessar a partir, então, não acesse a atividade 2 por aqui, certo? Você vai acessar aqui, ó. O que que é a atividade nesse? A partir, então, da vista, vocês vão analisar qual que é a vista correta aqui, ó. Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, ela está no tridimensional, né? Está na perspectiva isométrica. Então, por exemplo, vocês vão analisar qualquer uma dessas vistas. Por exemplo, aqui eu estou olhando a vista frontal. Para eu fazer a vista frontal, vou só pegar uma. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a vista frontal. Então, eu vou olhar essa peça de frente, eu vou desenhar ela mais ou menos aqui, ó. Então, ela tem aqui, aqui.
Bom, então a vista frontal é essa daqui, ó. Então essa aqui é a minha vista frontal. Se eu olhar pela vista lateral esquerda, se eu olhar essa peça aqui pela esquerda, como é que ela vai ser? Ela vai ser assim, ó. Então essa aqui é a minha vista frontal. Essa aqui, ó. Então essa aqui é a minha vista lateral esquerda, certo? Agora eu quero fazer essa peça olhando pela vista lateral direita. Então como é que vai ser a peça? Opa, tem tipo um negocinho aqui também, que eu esqueci. Minha vista lateral direita, olhando ela ali, ó, vai ser assim, ó. Então, essa aqui, ó, a minha vista lateral direita. E agora eu vou olhar por cima, que é a vista superior. Como é que eu vou fazer ela? Então, ela tá assim, ó. Então, essa aqui é a minha vista superior. Pronto, é só fazer as vistas aqui. Você faz mais ou menos as projeções, você identifica qual vista é qual aqui. Ok, Rosiane, conseguiu entender aí? Eu sei que ficou meio, deu um pouquinho, ficou meio confuso aí, mas conseguiu entender essa? Então você vai acessar por aqui e essa é a segunda atividade, certo? Eu creio que agora a terceira ela está correta. Deixa eu só vir aqui, ó. O que que é a terceira atividade? Bom, essa tá igual. Deixa eu só confirmar aqui, ela tá igual. Deixa eu só ver aqui para não. Ó. Então, olha lá, após a verificação do material, ó, calcule os limites máximos, mínimos e máximos, né? Que mantém, então, a qualidade e funcionalidade da peça. Então, por exemplo, o A aqui, ó. Então, por exemplo, ó, a minha peça aqui em A, ó. Então, a minha peça A ali, ó, ela tem. é, Aqui é 32, certo? Então, a minha peça A, ela tem, então, 32 milímetros de diâmetro. E ela vai ter, então, menos 0,2 e menos 0,41. Então, aqui, ó, vai ser 32 menos 0,2 e 32 menos 0,41. Então, aqui, ó, 32 menos 0,2, 31,8. E o outro é 32 menos 0,41, 31,59. Então, esse aqui é o. Então, esse aqui é o. O que você vai fazer aqui, Rosiane, em cada um dessas, é, achar o limite máximo e mínimo. Então, para o B, para o C e para o elemento D. Correto? Bom, aqui está correto. A próxima atividade, que é a atividade 4, vocês vão especificar os instrumentos que serão utilizados. Bom, aqui na verdade não precisa especificar, você só vai indicar qual que são os elementos aqui, certo? Eu acho que agora eu cheguei no seu ponto aí, né, José? No ponto que você queria entender aí, né? Então vamos vir aqui, ó.
Na verdade, o que que você vai fazer aqui, ô, Rosendo? Você vai só indicar qual que é o material, né? Por exemplo, o que que é esse aqui? Por exemplo, esse número 4 é um micrômetro, o 6 é um paquímetro, o 7 é um goniômetro, o 8 é um traçador de altura, esse aqui é uma régua graduada, esse aqui é um micrômetro de contato angular, né? Esse aqui é uma balança. Já tô praticamente dando, é só indicar qual que é qual é qual equipamento. Então, número um é tal, número 3 é tal, número 6 é tal, certo? É só para apontar mesmo quais são os materiais ali. Não é apontar não, pode só colocar qualquer qual aí. Só identificar. Ok? Então, tem alguma dúvida aí, questionamento, Rosiane? Eu tô só ouvindo seu ruído, Rosiane, eu não consigo te ouvir. Se puder fazer uma reação aqui com um joinha, puder, tiver como, ou um chat. Bom, então, vou finalizando aqui por hoje, Rosiane. Caso tiver, então, alguma dúvida, um questionamento, então ótimo. Então, consegui atingir o objetivo aí, que era sanar a sua dúvida. Então, vou finalizando aqui por hoje. Caso, então, tenha alguma dúvida, questionamento, então deixe procurar. Bom, Rosiane, então é isso aí. Vou desejar a você, então, uma boa noite, ok? Fique aí com Deus e até a próxima.